Continuando aqui, senhoras e senhores, vamos lá. A outra influência muito importante aqui da nossa investigação criminal e do próprio inquérito e principalmente da ação criminal sobre o juízo civil é a prescrição. Lembram-se que eu fiz a pergunta para vocês relacionada então à ideia de se demorar demais o inquérito, será que eu posso correr o risco de ver a minha pretensão prescrever? E vocês veem que não, né? O artigo 200 do Código Civil, o atual Código Civil, que ainda não foi reformado, mas está em vias de ser reformado, esse artigo 200 fala que a prescrição fica interrompida, ela se interrompe por conta dessa persecução criminal. Agora, o que eu quero que vocês tenham atenção existem decisões do STJ afirmando que se o fato não gerar necessariamente, obrigatoriamente, uma repercussão criminal, se eu tiver dúvida se esse fato pode ser típico, pode ser eventualmente investigado na seara criminal, esse artigo 200 não se aplica. E daí aconteceria o quê? Eu não veria a minha prescrição ser interrompida. Então, às vezes, eu estou lá, e isso é um grande problema, você que é um advogado tem que cuidar disso, né? Você tem que entender que, eventualmente, eu estou aguardando que a polícia investigue o crime. A polícia investiga o crime, demora para fazer a investigação, a autoria, para saber da materialidade. Isso passa 3, 4, 5, 8, 10 anos. E lá, ao final, o juiz do criminal fala, não está prescrito, mas na realidade o fato é atípico. Então esse fato aqui não deveria ter sido investigado porque não é crime. O que aconteceu? Você esperou, teve uma decisão que não lhe foi favorável porque ali não estava dizendo qual tipo de crime tinha sido cometido, mas você fala, tá bom, então vou esquerocido, a juização indenizatória. Você corre muito o risco de ver essa ação assim ser julgada improcedente. Por quê? Porque o juízo civil fala aí, não houve interrupção da prescrição com base no artigo 200, porque o artigo 200 necessita um fato criminal a ser apurado. Eu só posso ficar esperando desde que haja aqui essa independência das esferas. Então, o juiz do criminal vá fazer a sua investigação e o juiz do civil também possa fazer a investigação. Se só um vai investigar, que é o juiz do civil, o do criminal nem investigaria, esse fato é atípico, não cabe a seara criminal, então, não interrompeu a prescrição. Então, fiquem muito ligados. Esse artigo 200, cuidem para saber se há essa investigação, se o fato é realmente criminoso, se o fato está tipificado, porque hoje, nesses novos crimes, principalmente os crimes cibernéticos, né, e também crimes aqui, eu já vi, só que acontecer também ações de improbidade, o fato não é improbo, o fato não gera aqui uma condenação criminal no âmbito relacionado ao âmbito do direito de licitação, do direito dos prefeitos, que atua nessa área, sabe muito bem do que eu estou falando, né? Então o STJ fala, cuidado, não, aqui esse fato não é criminal, então você precisava esperar para ter o ressarcimento, então aqui já está prescrita a tua pretensão. Então muito cuidado com isso. Então primeiro, questão cuide com a prescrição. Saibam que, via de regra, ela interrompe, mas existem peculiaridades em que ela pode não ser interrompida. Muito bem, interrompido este prazo, quando que volta a correr, o caso correr que ele coloca entre aspas, porque não é aqui uma matona, né? Mas enfim, quando volta a correr esse prazo, se nasceu uma pretensão lá atrás, aí começou eventualmente a investigação criminal e essa investigação criminal demorou, esse prazo volta a correr a partir de quando? A partir do trânsito e julgado lá da ação penal, seja com a sentença condenatória, seja com a sentença absolutória, ok? Por quê? Porque aqui nós temos que você tem o direito, você vítima, né, tem o direito de aguardar o resultado daquela ação criminal que está sendo averiguado o fato. Então aqui nós só veremos voltar a correr com o trânsito de julgado da ação penal. Veja aqui, eu deixo para vocês, a título de curiosidade aqui, também de aprofundamento dos estudos, o agravo aqui de instrumento no agravo de recurso especial 1.982.122, em que fica muito claro que esse prazo volta a ver como o trânsito e julgado da ação penal. E mais uma dúvida que eu acho relevante que vocês saibam e fiquem extremamente preparados para a sua
para a sua atuação na seara civil, né, que é aqui se dirige às minhas aulas, os meus cursos, enfim. Vejam só, a pergunta que muito se faz é: só a ação criminal tem o condão de interromper esse prazo? Não, senhores, não é só ação criminal, porque também o inquérito em curso já aberto pode sim ser considerado como interrompidor aqui da prescrição, como aquele ato apto a interromper a prescrição. E eu trago aqui para vocês como exemplo esse recurso especial 1.135.988 de São Paulo e também aqui um agravo interno, agravo de recurso especial número 2.001.135 aqui do Estado do Paraná, que também trata disso. Então, um inquérito aberto pode sim ter a eficácia de considerar interrompida a prescrição. Para a gente caminhar para a finalização dessa primeira parte aqui, que é a parte sobre as noções gerais das diferenças da influência da responsabilidade penal sobre a responsabilidade civil. Se você está gostando daí, se estiver assistindo pelo YouTube, também estiver vendo aí uns cortes lá no Instagram, não deixe de me acompanhar no @leonardo76 e também acompanhar as aulas lá no Leonardo Agostini Advogado no YouTube. Se você está gostando, curte e compartilha, se você estiver em uma destas plataformas. Senhores, para a gente encaminhar essa primeira parte aqui, a finalização dessa primeira parte, e depois aprofundar, depois eu falo da segunda parte, porque eu vou aprofundar para quem está no curso aqui, quem quer aprofundar mais, eu vou trazer aqui uma questão de fixação, vou discutir esses recursos especiais que mencionei, vou aqui aprofundar mais, trazer mais dúvidas ainda para vocês, dúvidas não, trazer respostas, mas vou levantar as dúvidas pertinentes que muitos advogados e a doutrina se debatem com relação a esse assunto, mas é objeto para uma outra aula, que daí eu falo que eu vejo isso muito mais e vou fazer com que você seja o melhor, seja acima de qualquer outro advogado. Pois bem, aqui então o que eu quero para terminar essa primeira parte do nosso encontro aqui, nessa aula da diferenciação entre a responsabilidade penal e civil, que seria a influência da sentença penal sobre a sentença civil. Vejam só, senhores, o que eu gostaria que vocês não esquecessem. A sentença penal obrigatória vai sim fazer coisa julgada no civil quanto ao dever do dano de indenizar, quando esse dano decorrer de um crime tiver sido apurado, investigado e a sentença tiver transitado e julgado, nos termos do artigo 91, inciso 1º do Código Penal. E o que eu quero que vocês lembrem, então? Lembrem o seguinte, meus amigos e minhas amigas, eu não vou lá mais discutir nem autoria, nem materialidade. Eu só vou discutir o cível quantum indenizatório. Por isso que às vezes é interessante você aguardar, né? Se você, e já estou respondendo aí a última pergunta que eu te fiz lá, para você ficar já com as respostas, veja que a última pergunta que eu fiz e se eu tiver dúvida sobre a autoria, se eu tiver dúvida sobre materialidade, será que não é interessante eu aguardar a conclusão, no mínimo, do inquérito policial? Ou então, mais ainda, aguardar a conclusão da própria ação penal que apurou o fato? Eu digo, quando há muita dúvida, se o seu patrimônio, se o seu cliente tem patrimônio, né, beneficiário de assistência judiciária gratuita, né? Porque quando é beneficiário de assistência judiciária gratuita, o advogado, se sabe, né, fica mais à vontade. Por quê? Porque ele não vai pagar custas iniciais e não vai ter suspensão, né? Vai ficar suspenso. Tem, mas está suspenso pelo benefício da assistência judiciária gratuita. Mas se o seu cliente tem patrimônio, não é beneficiário da assistência judiciária gratuita, você, advogado diligente, você é advogado honesto, você é um advogado que respeita aquele patrimônio, você nem vai falar o seguinte, vai pensar o seguinte, não, calma aí. Se eu vou apurar esse fato e eu corro o risco de gerar uma sucumbência grande para o meu cliente, eu vou esperar a conclusão do inquérito, eu vou esperar a conclusão da própria ação penal. Porque eu só pego essa sentença lá que transitou julgado no penal e vou só liquidar o dano. Então, aqui respondendo aquela pergunta, eu digo que se eu tiver uma boa dúvida sobre a autoria ou sobre a materialidade, o exemplo que dei lá no começo da aula é essa aí, a questão do deepfake, do vídeo falso, no âmbito escolar, em que eu tenho uma turma com 40 alunos e eu não sei, a filha, a minha filha, Deus tira que não aconteça essa turma nenhuma delas, né? Mas a minha filha, sua filha, está sendo lá vítima desse deepfake e ele suspeita que são 5 alunos, ou são 10 alunos, são 40 alunos na sala.
e ele pode ter enganado, não são apenas 10, mas são outros 10, ou outros 2 só. Aí o Estado avisou contra 10, correu lá, meteu ação, contra 10, pediu 10 mil contra cada um. Pois bem, ao final, julgado por ser dessa demanda, você pode ser condenado, seu pode ser condenado a 20% dos 10 mil, 2 mil para cada um, já deu uma condenação de 20 mil reais. Fora todos os custos judiciais que interessam na bola, sujo, os custos judiciais, que no Paraná bem não é barato, enfim, então você ter cuidado. Se você tem uma dúvida sobre a autoria e materialidade, quem sabe, se já bem aconselhar, eu e o Leonardo, aconselharia você a aguardar a conclusão do Ministério Policial e a aguardar também, principalmente, a conclusão da própria ação penal em curso. Muito bem, dito isso, eu falo agora, respondida aquela pergunta inicial, eu volto aqui. Veja só, você vai entender aqui, sentença de dois julgado, eu só vou pegar aquela sentença e executar no civil. Eu vou só fazer o quê? Liquidação de dano. Só vou discutir, como disse ali na tela, o quanto de débito. Eu só vou discutir o quanto relacionado àquela obrigação. Eu não vou discutir mais autoria e materialidade, porque isso aqui acabou. Isso aqui acabou, não se discute mais. Mas eu, réu, quero discutir porque foi injusto. O juiz não viu essa prova. A prova não era boa. Eu tinha uma dúvida. Agora surgiu uma prova nova. C'est fini. Não se discute mais. Então, vejam a importância, conforme no artigo 91, primeiro no Código Penal, também com base do próprio artigo 935 do Código Civil, você vai dizer que houve a coisa julgada, faz coisa julgada lá, a coisa julgada do criminal fará também coisa julgada com relação à autoria e materialidade aqui no civil, ok? Continuando. Como disse, o artigo 387 aí, viu? Eu falei 387, 382, acho que é 387. Mas o 387, inciso 4 sobre P, admite a fixação desse mínimo reparatório. Como disse, há uma crítica muito grande ao mínimo reparatório. Para continuar e para a gente finalizar, a absolvição. Pode ser que o juízo criminal tenha feito todo o levantamento dos dados e, ao final, absolva o réu. A pergunta que eu te faço é, absolvido o réu, a vítima não pode ajuizar uma ação no civil? Muito cuidado. Tenha muito cuidado, meu amigo e minha amiga. Muito cuidado mesmo. Por que digo isso? Porque eu tenho que ver qual foi a circunstância da absolvição. Se deu absolvição por ausência, insuficiência de provas, ou se deu a absolvição porque eu reconheci que não era o autor do dano aquele que estava sendo acusado. Ou então, eu, juízo criminal, avaliei e o fato era atípico. Tudo isso, todas essas circunstâncias serão importantes para você saber responder essa questão. Então, vamos lá. Primeiramente, saibam disso, que se a absolvição se deu por insuficiência de provas, a sentença não vai impedir a discussão no civil. E isso pode acontecer porque tem toda uma justificativa. Se a prova do criminal tem que ser uma prova robusta, muito forte, eu não vou, então, exigir que aquela vítima não possa mais ajuizar a ação do civil, porque o civil, às vezes, eu posso até inverter o uso da prova, eu posso ter uma teoria da carga dinâmica do ônus probatório, lá, às vezes, nas ações médicas, de erro médico, né? Acontece muito isso. Então, veja, eu não posso impedir essa vítima vai ter o direito de ajuizar uma ação do civil. Então, muito cuidado. Se for por insuficiência de provas, essa vítima não estará impedida de ajuizar a ação do civil. Agora, se o fato inexistiu, com o fato não existiu, averigou-se, o juiz lá do criminal investigou e chegou à conclusão de que o fato não existiu. E aqui o exemplo é o mesmo exemplo que dei anteriormente do caso de bullying dentro das escolas. O juiz foi lá, investigou o grupinho de 10 alunos e verificou que aqueles 10 alunos não foram os autores do fato delituoso. Aí, muito cuidado. Veja a minha tela. Fará coisa julgada, só que coisa julgada ao contrário. A partir desse momento que o juiz fala que esse fato não existiu, fará coisa julgada em favor do réu. O réu não pode mais ser demandado, pois o fato não existiu. Então, isso aqui vinculará o juízo civil. O juiz do civil não pode mais averiguar o fato. E a última hipótese aqui que eu gostaria de lembrar com os senhores é inexistência ou reconhecimento da não autoria. Imaginem aqui que eu não
reconheço a autoria do réu, né? Se o juiz criminal, após ampla instrução, reconhece que o réu não foi o autor do fato, também aqui veja que importante, a coisa julgada se fará em favor do réu, não pode ele ser novamente demandado. Senhoras e senhores, então vejam, são muitas as particularidades relacionadas a essa influência da sentença, né? Influência da sentença criminal sobre o civil. Vocês têm que ficar muito ligadinhos no artigo 200, no artigo 935 do Código Civil, também aqui no artigo 387, inciso 4º do Código de Processo Penal, quando eu falo do mínimo reparatório, e eu vou trazer em outro encontro, seja aqui nesse curso que você está participando, seja naquele curso mais avançado, aqui eu não quero confundir aquele aluno da responsabilidade civil de iniciantes para aquele aluno da responsabilidade civil em nível avançado, tá lá para concurso, é aquele cara que está super afiadíssimo, aquele advogado que quer mesmo ser o melhor advogado da terra, o melhor advogado do Brasil, enfim, para não confundi-los, eu vou trazer aí no meu outro espaço, também na minha página no YouTube, lá no @leonardoagostini76, mais informações ou mais casos, ou aqueles casos polêmicos em que a doutrina diverge e que também o STJ aqui traz umas decisões muito interessantes sobre essa influência. Você vai acompanhar comigo e ficar um melhor advogado, melhor advogada da área de responsabilidade civil. Dito isso, meus amigos e minhas amigas, espero que estejam gostando. Se você estiver gostando, curta e compartilha. Se você estiver no YouTube, assistindo no YouTube, também lá no @leonardoagostini76. Se você estiver aqui no curso, manda mensagem para o professor. Ficarei muito feliz em responder e saber quais são as dúvidas e qual é o seu nível de entendimento sobre essa matéria. Um grande abraço e até a próxima.